Oi, gente. Hoje começamos mais um episódio aqui de um trio de arquitetos. Eu, Celeste Leão, arquiteta, graduada pela UFBA. Eu sou Pedro Macário, graduado pela Unifax. E eu, Frederico Jordan, também graduado pela Unifax, junto com o Pedro, inclusive, né? Foram colegas. Sim, temos muitas experiências, né? Muitas experiências juntos. Muitas coisas para contar. Quase 10 anos de formado. Isso, pois é, eu tenho uma jornada um pouquinho maior, mas assim, para não falar em etarismo, eu nem vou falar a minha longa jornada, mas para quem me conhece é uma longa trajetória. Vocês vão saber hoje o motivo de nós três estarmos juntos, né? Vamos agora trilhar uma caminhada juntos. E aí, Pedro, qual é o motivo de nós estarmos aqui agregados hoje? Bom, depois de muito tempo, a Casa Cor, né? Esse ano 2025 a gente vai incorporar aí os três, né? True Colors, 3 cores diferentes, isso. Cada um com suas ideias. A gente se reuniu para criar esse espaço que vai ser surpresa, né? Sim. E espero que ao longo desse percurso todo vocês gostem do nosso trabalho, da nossa criatividade, né? Que está vindo por aí. Já temos uma sinergia juntos, né? Porque Pedro eu já conhecia através de Celso Cunha, um grande amigo, nos conhecemos na Casa Cor do ano retrasado. Sim. Fred também eu já conhecia, mas en passant, assim, sem muita aproximação. Conta aí, Fred, então, como é que vai ser essa novidade? Eu quero adicionar, né, que é a Casa Cor Bahia, não é a Casa Cor São Paulo, tem a Casa Cor São Paulo e tem as filiais, Casa Cor em vários estados diferentes. Isso. Então, esse ano a gente vai estar fazendo junto a Casa Cor Bahia, que é agora em julho, de julho a setembro, e aí é a união dos 3 escritórios, né? Exatamente. Como a gente já comentou, eu não iria participar, né, porque eu estava com a viagem engrenada para Milão e disse esse ano meu investimento vai ser Milão. Mas depois vocês conseguiram me convencer. Pedro animou a gente. Pedro me animou também. E na verdade, assim, todo ano eu venho sendo convidado, né? Fred vem participando de algumas mostras, né? E aí, minha agenda nunca deu certo fazer, porque eu faço trabalhos também no Piauí e Bahia, né? Como a gente já falou sobre isso no outro podcast. E aí eu falei, não, esse ano minha agenda dá para cumprir, né, fazer a Casa Cor Bahia. Então a gente está nesse... E o espaço, o local da Casa Cor é muito emblemático esse ano. Então é muito especial, porque inclusive eu estudei no colégio de freiras lá no interior, que acredito que seja da mesma congregação, né? Mesma irmandade. Então vai ser muito especial, não só para a gente, como para a cidade inteira, né? E outras pessoas que estudaram lá. Então é um caminho que vai ser muito interessante, né? Esse ano vai ser muito especial. A Casa Cor vai ser muito especial. Eu acho sempre que é um desafio. Eu tenho algumas amigas arquitetas que dizem, eu não entro com ninguém, eu não entro com ninguém. Aí eu digo, pois é, mas o segredo está no desafio. Sim, porque, bom, há pouco tempo eu estava na prefeitura, Secretaria de Saúde do município, com uma equipe de 9 profissionais. Sim. Quando trabalhei na Itajubá, eu, como mulher, eram 9 homens que eu coordenava. Quer dizer, então acho que isso é um grande desafio, né? Então fazer uma Casa Cor em trio, ou em 4, ou em 5... E é divertido, né? Tem sido divertido até aqui. Eu mesmo fiz a Casa Cor nos últimos anos seguidos. 2018, aí veio a pandemia, depois fiz de novo 2022, 23, 24. Sim. Esse ano eu não ia fazer, porque eu tive filho recentemente, quem me conhece me acompanha. Otto. E aí, Pedro veio e me animou também. Pedro falou, Fred, vamos fazer você e Celeste Leão, que é super renomada também. Aí eu falei, animou todo mundo. Fizemos o trio. Né? E olha essa reunião, viu? Eu com o marido hospitalizado, a reunião foi na cafeteria dentro do hospital. Nossa, foi no Seven Wonders, né? E como você mesmo fala, tudo é um desafio, né? Cada um com sua experiência, com sua criatividade, com suas... A gente só vem agregar e vai sempre encaixando, né, essas nossas ideias. Então, acredito que são um quebra-cabeça, vamos dizer assim, mais positivo, né? Sim. Que a gente vai alinhando... Sempre os ajustes, né? Exato, sempre acaba... Cada um usando sua força no mercado para conseguir as coisas, um consegue aqui, outro consegue ali, né? Então a coisa está fluindo. Exatamente. E aí já tivemos várias parcerias também, desde a época de faculdade, mas também no decorrer das carreiras também. Sempre se entende, né? E a gente sempre frequentou Casa Cor São Paulo juntos, né? Sempre viajando por aí, pegando experiências de vários lugares, não só de Casa Cor, mas restaurante, bares, museus, galerias, né? Galerias, né? Que a arquitetura vai muito além
apenas dos projetos, né? Mas dessas experiências. Essas Toda a arte, vivências, todas as artes são conectadas, né? Exatamente. A arte da arquitetura, da música, do teatro, tudo é conectado do A do sétima som, arte, o do- cinema, Sim. do tudo cheiro, né? Tudo agrega, arte. né? Tudo É. some, tudo fica no consciente ou no inconsciente, como eu digo, né? Todas as sensações. Todas as sensações. Eu coloco uma frase nas minhas divulgações que é assim: a arquitetura, a arte habitável. Eu sempre divulgo dessa forma porque é uma arte e que você também habita naquele espaço, né? Exato. E esse ano o tema da Casa Cor é semear sonhos, né? Então, tudo tem a ver, né? Começa da imaginação. Você imagina aquele espaço, você sonha, o cliente sonha e você vai lá e executa com o seu toque final. E até as ideias que você vai... A pessoa fala do sonho e você vai lá e você consegue materializar aquilo. Então, isso é que é E a magia, a arquiteto- mágica, é a né? mágica. E arquiteto, como eu digo sempre, não só vende, como dá, porque às vezes também a gente oferece um projeto e não cobra. Mas a gente oferece sonhos, né? Oferece a realização do sonho para o cliente, né? Sim. E Casa Cor é divertido fazer, adicionar uma informação, Sim. que os clientes, eles dão uma limitação pra gente, de certa Sim. forma. Você tem um cliente, você quer fazer o projeto de acordo com as Sim. necessidades do cliente. E Casa Cor a gente tem mais liberdade. Verdade. É um palco, né? É um desafio diferente, palco. né? Fica uma Exatamente. passarela. Uma Você vitrine. pode viajar mais, né? Na É. liberdade do sonho, né? Até com mais liberdade financeira Não fica também, de engessado orçamento. aquele ambiente. É uma sala, é um quarto. E você pode brincar com aquele conceito, né? Você pode fazer algumas coisas que às vezes na realidade você nem no dia a dia você fica meio limitado. Mas na Casa Cor você pode, né? Você cria outras coisas, nuances e outras, né? Exato. Faz coisas que no dia a dia você Interessante. poderá não fazer, né? Exatamente. Então isso é muito legal. Então achei assim que super valeu. Eu nunca fiz em 3, né? Já fiz em 2, mas em 3 nunca fiz. E acho que está sendo muito bacana essa Tá sendo caminhada, bacana, né? É uma dinâmica parecida, né? Sim. De certa forma. Porque todo projeto a gente troca informações com outras pessoas, né? É isso. Seja da equipe, do Sua escritório, equipe do escritório. entre outros arquitetos, familiares, a gente sempre busca Eu acho que tudo se encaminhou para isso, sabe? compartilhar. Do ano passado para esse ano, acho que tudo foi se encaminhando. Fred veio falar comigo assim um pouco antes, aí, Pedro tá em Salvador e tal, e aí, Fred, Foi. tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, o que é que você Coincidência, acha? né? O timing, Aí né? ele, eu topo, de repente, eu não tava nem pensando, mas eu topo fazer. Eu falei, o jeitinho se dele, você eu me topo chamar, fazer. eu vou. Não, venha, vamos agregar aqui. Porque a gente já se conhece, a gente já tem um estilo meio parecido de trabalhar. Aí Celeste foi assim, a gente se conheceu na Casa Cor, a nossa amizade foi assim, bateu, colou, Foi. né? Ficamos e a gente conversa de madrugada, troca figurinha, troca foto, troca ideia, né? Fora de arquitetura, a gente vai indo, olha esse lugar bacana que foi inaugurado aqui em Salvador, em São Paulo, veja isso aqui, essa arquitetura, então eu acho que tem afinidade também. Sim. Não é só aquela coisa assim, fria do trabalho. Tem aquela Não coisa da gente amadurecendo junto já o processo. Então, tudo o universo ele veio, né, levando a gente para um lugar, né, que é esse aqui que a gente está. E viver é um né? treinamento, né? Eu digo toda hora. É Exatamente. pior como quando falei, que com uma equipe de 9 pessoas que eu nunca tinha visto. Então, Aterrissei processo, ali né? e consegui comandar, não é nem comandar, e coordenar e me entrosar. E até hoje são grandes amigos. Sim, cada sim. um hoje tem suas empresas, né? Sim, Que nessa sim. época eu tinha 20 e poucos anos, na época da Itajubá. Somos super amigos. Marcos Maia fez minha trajetória profissional, média-metragem, e uma das pessoas que eu mandei entrevistar foi um dos colegas meus, né? Porque ele queria, alguém da sua empresa, que você trabalhou um bom tempo, da construtora. E, poxa, ele falou, deu um depoimento lindo sobre mim, né? Na época brigávamos horrores. Normal. Todos jovens, normal, Aí né? durante... Cada um com uma trabalho queda também. de braço. Brigar faz parte do processo, né? Eu não vou falar briga, eu vou falar discordâncias, às vezes acalorada e tal. Mas depois você vai se ajustando e as Briga coisas vão se saudável, entender. né? A Isso é convivência normal, não natural. tem como, né? Não tem como não ser de outra forma, né? Quando eu estou querendo conversar alguma coisa, que às vezes Rui, né, meu marido fala,
Ah, não, eu não quero brigar. Eu não estou brigando com você, eu estou conversando. Às vezes é a forma de falar, né? Tudo acha que é uma DR, Já que é não, amigo, eu já é um estou processo. conversando. Às vezes a gente aumenta a voz sem querer, mas é a maneira de se expressar. A dramatização, né? A dramatização. O mise-en-scène. O lado meio italianão. Meio Mas é a forma que outro vê também. Conta, exatamente. né? Aí eu digo, baixa guarda, eu estou conversando, analisando a situação, né? Então não leva isso para o lado de briga. Senão a coisa fica acalorada, você não chega à conclusão, né? Verdade. Então, estamos com fornecedores que serão surpresa para todos, mas assim, ótimos parceiros, todos apostando na gente, Sim. né? Muita gente às vezes me pergunta o que precisa para fazer Casa Cor. Eu falo, bons parceiros. Bons parceiros é fundamental, né? Então, credibilidade no mercado, relacionamento com as lojas, com os fornecedores. Às vezes fornecedores locais e também os fornecedores Os parceiros precisam nacionais. acreditar na gente, né? Para poder... Eles precisam acreditar na gente, né? Quantos nacionais a gente conseguiu por acaso, entende? Eu Sim. tenho muito essa O relacionamento, né? Por acaso também. Então eu tenho muito essa teoria que eu falo, eu conheço às vezes pelo Instagram o trabalho de alguém. Sim. E aposto, nunca errei, Sim. nunca deu errado. Entendeu? Há Vai pouco tempo mesmo, na a intuição. Ferraço, fiz uns trabalhos com ele, conheci pelo Instagram e pelo WhatsApp, ele mandou as coisas, eu gostei. Nery Inox, conheci pelo Instagram, entendeu? Então, claro, eu procuro ver, eu olho lá, em Reclame Aqui, se tem alguma queixa, né, Sim, daquela sim, pessoa, sim. isso é importante. E vice-versa, eles também olham seu histórico, seu nome, seu... Luciana da Galeão, que eu credibilidade já também. entrevistei aqui, ela é muito engraçada. Outro dia, uma grande empresa pediu uma indicação a ela para um arquiteto dar um depoimento sobre um produto, né, que a Odebrecht estava apoiando. Aí queriam pegar lá uma blogueira. Aí ela disse, não, eu indico Celeste Leão. 40 e tantos anos de atuação, um trabalho linear, tal. Aí, aí a pessoa disse, sim, mas qual é o blog dela? Qual é o seu cara? Blog nenhum. Deu um Google. O blog. É, O deu blog. um Google. Então é aquela história. Já tava tudo Basta ali, dar né? um Google que a vida da pessoa está toda. Exatamente. Pro bem e pro mal. Né? Pro bem E o e pro mal. arquiteto ele tem que estar Exatamente. aparecendo nas redes sociais, ou ou em Casa Cor mesmo, e outras Casa Cor, Isso. outras edições, a gente vai divulgando o nosso trabalho, né? Mas na hora que Exatamente. joga o nome daquela pessoa, não importa. Se ele é blogueiro, se ele é influencer digital, a vida está ali. Tá né? Na web, não é isso? Exatamente. Então pronto, É, quer sim, contratar uma pessoa, quer contratar um fornecedor, está em dúvida, joga ali que no minuto você, né? Exatamente. Percebe, né, onde é que você está pisando. Então, assim, fornecedores que abordaram por e-mail agora, né, outros mandaram WhatsApp, já 3 artistas que nem passei para vocês, já também me mandaram oferecendo os trabalhos, esculturas, Ah, quadros. que legal. Foi. Aí eu nunca digo não, ali sempre eu deixo a porta Sim, aberta, claro, vou analisar claro. o perfil, analiso se cabe dentro do Sim, projeto, sim. né? Exatamente. Casa Cor do ano retrasado foi a mesma coisa, né? Eu vou até passar aí alguma imagem. Não, e tem muitos que quando veem nosso nome, vê lá Frederico Jordan, Celeste Leão, Pedro Macário, eles entram em contato Sim. com a gente porque descobriram que a gente vai fazer a Casa Cor esse ano Isso. e também querem divulgar o trabalho Vão lá, deles, né? investigam, Então exatamente. tem o fornecedores perfil que do a gente vai profissional. atrás Sim. e tem fornecedores que vêm atrás da gente. Vem em busca da gente, exatamente. Vem em busca da Eu gente, digo, eu como nunca vitrine digo não, também. vamos É. lá, No vamos mercado. analisar, deixa eu ver se se encaixa aqui no que eu estou fazendo e tal. Por exemplo, ofereceram muitas obras de arte, sendo entrar em contato com a gente, né? Sim. Mas o nosso ambiente, eu não sei se já pode falar, Acho que é surpresa É ainda. surpresa, ainda, gente, né? é surpresa. Vai- vai contar vai, isso. vai Vocês vão- funcionar, vai É. ser funcional, né? Vai ser Vai. funcional, vai É. ser... Mas aí estamos nos Espaço. agregando, inclusive, com nome de peso, que em breve vocês vão saber. Aí uma foto nossa lá na obra, fomos lá, Os bastidores. né? Os bastidores, quer dizer, eu estou assim arrumadinha porque foi dia de foto, viu, gente? Não vou para a obra assim no salto, não. tá todo mundo de preto, combinando. Todo assim. mundo de preto. Acho que a gente pode ir passando aí. Da Casa Cor só tem essa. Não, pode Pode passar passando, os pode trabalhos, passando. De quem primeiro? Pode passar. quem você quiser, pode ir por Pode ir ordem. na ordem que tiver, Que e a gente vai. É. Bom, eu desenvolvi esse altar, né? Um altar para casa. Ele é todo em gesso, para uma grande amiga lá no interior. Ficou Ela, bonito. é antes do quarto dela, Ali. do quarto da suíte, né? Sim. Ela tinha um cantinho Um lá. rolzinho. E aí ela estava sem saber o que fazer, e ela é muito devota de Nossa Senhora. Aí eu vou desenvolver para você um altar. E aí eu fiz assim,
E ela ficou extremamente apaixonada, né? Tá Antes de entrar lindo no mesmo. quarto. Tá tão leve e a iluminação traz esse toque de... Sim, divino. suavidade. Meio etéreo, né? Meio Sim. foi muito legal. Bem neutro, bem, sabe? leve, Muito bacana. leve botei e umas valorizando, né? Botei umas fitas de LED também, uma coisa bem suave. tranquilinho, bem suave. Lindo E esse aí pode projeto. passar. Bom, aqui é eu falo assim, um retrofit, né? Porque essa fachada dessa casa Sim. lá no interior, ela foi criada na década de 80, né? E na década de 80 era bastante comum você ver essas pedras aqui todas. Sim. Não é como hoje que ela fica desconstruída. Essa não, essa estava meio colada e tal. Sim. Você via muito isso nos anos 80. E o muro era um pouco mais baixo, acho que era 2 E metros. eu ia perguntar isso, eu não sabia se era da perspectiva ou se de fato você aumentou. Não, aí essa daqui, o muro era 2,60 metros. Aí agora foi aumentada para 3 metros, 3 quase 3 metros. Aqui está mais moderno, eu usei pedras de ferro, essa pedra Santomé, ou seja, foi modernizada, na verdade, né? Mudou pouca coisa, Ficou mais né? limpa, Ficou mais limpa, moderna. ficou mais moderno, O né? próprio Ficou jogo de iluminação mais valorizou luminosa. também, né? Engraçado Mais que as clara, pessoas mas vieram muda várias tudo, né? vezes me perguntar, e essa pedra você comprou aonde? Eu falei, gente, foi em Minas Gerais, né? Eu sempre compro as coisas em Minas, que tem um fornecedor, Lá é um... né? As duas pedras, né? E é bem bacana. Eu sou apaixonado por essa pedra de ferro, eu adoro essa pedra. E aí depois que eu instalei nessa fachada, criaram um museu lá da cidade e usaram a mesma pedra como referência do meu projeto. Bacana. Né? Bacana. Então assim, é um projeto bem bacana que eu fiz. Na verdade, a casa já existe, só foi a fachada mesmo que É foi um alterada, retrofit né? mesmo, né? Exatamente. E aqui é uma cozinha, é um outro projeto que eu fiz lá no interior. É uma cozinha também bem limpa, bem, né? Uma casa grande lá no interior, lá no Piauí. E aí eu usei esses tons neutros e a cliente gostou muito, né? Porque eu coloquei duas pias bem moderna, bem funda para poder trabalhar, tratar, é bom, lavar né? panela é coisa maior Então, realmente. E não São tem 2 briga no janelões. casal. Aqui. O Não homem e a tem. mulher tem que lavar a louça. Exatamente. Eu Os botei dois. janelões enormes lá para varanda, para Isso é você se muito comunicar. bom. Muitos projetos meus eu faço isso. E às vezes até eu crio, jogo até armário daqui para Sim, cima, quando tem sim. pouco parede para armário, mas deixar isso no nível de visão de quem está trabalhando, né? Aquela Agradável. coisa de A ventilação. ventila e para quem está ali o E dia o ambiente. inteiro, uma própria funcionária. tal. Eu sou apaixonado por cozinha, porque cozinha, acho que é a a alma da magia da casa. casa. O coração da casa. Você faz tudo na cozinha. O que sai gostoso é da cozinha, né? Como é que se diz? É a prosperidade da casa, né? O fogão, é o alimento. Então, assim, a cozinha ela tem que estar sempre As bonita, um casas design. coloniais, o Exatamente. alpendre e a cozinha era realmente o coração da casa, né? Isso Exatamente. Eu porque fiz todo a- mundo aqui tá de regime, né? Pois é. Ainda vai falar isso, tô lembrando. Eu fiz há anos atrás o alpendre de Dona Canoa, que na verdade a alma da casa de Dona Canoa é a cozinha, né? Pois é. E foi um sucesso. Aqui também, esse aqui é um 3D, né? Que é de uma varanda, que tem uma piscina, né? Essa piscina Virei a maravilhosa. cachoeira. Sim, aí eu Uma botei cascata. uma cascata ali. É muito agradável o som de cascata. Exatamente. E lá, como tem muito sol lá no Piauí, então a gente tem que aproveitar uma piscina dessa para você passar uma tarde assim, né? Claro, claro. Tomando seu espumante, sua cervejinha, fazer seu tiragosto. Então, assim, esse é um dos Muito projetos que eu bom. gosto muito também. E a impressão minha, eu tenho feito cada vez menos cascatas, né? Tem Acho que as casas antigas tinham mais cascata, né? Eu adoro, acho que tá Tem gente que voltando gosta, também. tem gente que não gosta. Assim, Acho que depende tá voltando, porque o som é muito agradável. Você tá Sim. almoçando Muito aqui, tá um agradável. somzinho de Sim. água ali. Eu fiz a casa E de... não é só criança que se diverte com cascata. Todo mundo se Todo diverte mundo. com Eu fiz cascata. a casa de Mário Ornelas, que era percussionista do Terra Samba. Ele agora está em produção independente, né? E Mário é altão, né? E tinha um cabelo rastafari, ainda tem. Eu fiz a figura dele em fibra de vidro. Ele amou Mas peraí, mas de cascata? de cascata. Aí já é um gosto Interessante, peculiar, né? Mas é a Peculiar. turma que tem um gosto meio diferente, né? É, Eu fiz de É Reinaldo. ótimo Mas quando a é gente único, encontra né? É único. outra Eu fiz pessoa assim que Reinaldo. aceita esse desafio, né? Pois é. Vamos, eu quero fazer, né? Tem gente que fica, não quero, mas tenho meu irmão medo, brincou não gosto. comigo disso. Ele Ele brincou com isso vaidoso pra ontem. caramba. Eu fiz ele tocando no atabaque, a água saía do atabaque. E o Reinaldo do Terra Tudo a Samba, ver, eu é. botei o R de rei no teto, Sim. em gesso, porque ele queria ficar deitado olhando o R dele. Não, Então divertido. são sonhos que você tem que atender. Excêntricos, né? Não, mas eu tô fazendo na casa do meu irmão e eu botei uma cascata. Sim. E aí eu perguntei pra ele, já executou a cascata? Que a obra tá sendo Sim. executada. E aí ele brincou comigo e mandou o golfinho. Ah, sim, Aqueles o golfinhos. golfinho, que é Aí meio eu, quiche tá de- também. Mas eu entendi logo que era uma brincadeira, Claro. né?
Mas para muitos não é. Não, pra muitos não é. É cafona, mas todo mundo tem um lado cafona verdade, também. Tem gente que todo gosta. mundo Todo mundo tem um Teve uma ladinho. cliente também que ela me disse assim, eu quero minha banheira, igual aquela propaganda Lux, que a mulher vai subindo, vai caindo o roupão assim. Aí eu não só fiz, como mandei um kit de todas as fragrâncias Lux para ela de Sim. presente e um Pra roupão. ela A gente entra na viver onda. aquele sonho. Ela a viveu gente aquele entra. sonho, ela ficou gratíssima. A Então, gente assim, entra. Tinha um cliente uma Bacana. vez que pediu um banheiro, uma parede de vidro pra sala. Você vai ficar pelado tomando banho pras pessoas? Ah, mas você não sabe quem é que eu recebo aqui. Então, Pronto. quem sou eu, né? receba e Tem fica lá. história. Quem sou eu Tem pra, história. né, pra Não, fazer? eu tive um Vida cliente também, chateada, você mas falando nisso. esse né? Falando nisso, muito engraçado, eu fiz também um Parece casal. quarto de motel, né, mano? É isso. Aí, Não que eu conheça. Olha. a mulher do cara queria botar uma Nossa Senhora que a mãe dela pintou numa parede, que era o hall do quarto, mas que ele via da cama. Ele me disse, Alex, pelo amor de Deus, não diga nada a ela não, mas tira aquela Nossa Senhora, porque não vai Deu dar um jeito certo. de tirar. Eu sou Deu de um jeito. frequentar motel, agora você falou em motel, eu vou olhar para Vai cá, Nossa pesar minha Senhora. consciência. Aí eu arranjei um outro canto para botar a Nossa Senhora, sem dizer que era a queixa dele, né? Porque podia dar problema. É, Mas também. isso. Vamos lá. Não vai contar o motivo Bom, real. aqui Não vai. essa foto aqui é de uma execução de uma obra, porque eu também sou construtor, é arquiteto construtor, né? Esse é lá no Piauí, a Casa da Mulher, se você puder ir passando, né? Aqui a gente ainda está finalizando essa obra, né? Então, a obra que está em execução no É, momento. pode ir passando aí. Aqui tem umas fotos aqui. Aqui é o pessoal trabalhando, Sim. né? Tudo de azul, com a logo. Aqui já mudou, porque aqui já é uma casa Uma também, o 3D de casa. uma casa lá em Petrolina, Sim. que eu acabei fazendo umas Palmeiras umas imperiais, e tal. muito lindas. Bastante vegetação na frente. Da- Tá, pode passar, volta, a gente vai Ali, voltar. A fachada da casa também. Sim. Pronto, Espelho aqui é um pedacinho, né, da obra que está em execução lá no interior, da Casa da Mulher, lá no Piauí, que está todo mundo na expectativa, né? Vamos ver quando é que, né, já vai entregar agora esse É mês. uma obra para governo, né? A obra do governo, né? Eu só sou o executor dessa obra, né? Sim. Eu executo. Pedro Macário, Arquitetura e Construções. Casa da É. Mulher, então as mulheres é que estão ansiosas, né? Os homens também estão ansiosos para a obra. A cidade sempre fica, porque é sempre um presente para a cidade, né? É uma cooperativa, é uma associação. Vai receber o acolhimento à mulher, né? Ah, tá. Mas os Então, homens não estão ansiosos, que não vão poder entrar. As partes, Casa da Mulher. as salas, né? Ah, tá as bem salas. alegre, é bem colorido. Sim, exatamente. O projeto já veio pronto e a gente executa, né, Sim. com o meu aval, com a minha Claro. assinatura, né, Sua equipe de obra. com a minha equipe de obra. Então é todo um processo, né? E ainda vai entrar outros elementos na fachada, que são as coisas mais coloridas em ACM. Sim. E agora, como não está pronto ainda, não pude nem trazer para vocês, né? Então é isso aí. Então E eu arquiteto além tem de disso. Arquiteto tem. pode passar. A gente está numa Pode loja, passar. né? Escolhendo papel de parede, tomando cappuccino. De manhã e de tarde a gente tem que ir para uma obra para gritar, para reclamar, porque descarregou o material no lugar errado, né? A gente tem que mudar de página muito rápido, né? O Exatamente. arquiteto é do nada, tem que Mudar a ser roupagem. brabo na É. obra e delicado E o na nosso- loja, né? A gente funciona como psicólogo também das pessoas, porque tem coisa Também. que não pode fazer. Não tem como fazer, né? Tem a parte técnica que você não pode mudar. Olha, isso aqui não é possível, né? As limitações, né? Da parte técnica, esteticamente fica bom ou não fica bom, a depender do que, né, do gosto da pessoa, mas já existiram várias brigas até assim de cliente com arquiteto. Sim. Eu quero isso, aí você vai embora e quando você volta tá tudo modificado, não tem nada do jeito que você deixou. Eu fiz um complicado. curso de análise transacional e fiz o módulo 1 e 2, exatamente para saber lidar com o cliente, porque não é fácil, não é só o complicado. cliente. Não é fácil. É a complicado. mulher, é o marido, é o operário, é o administrador da obra, né? Quando você contrata o engenheiro, enfim. E projeto a gente se casa com o cliente, né? Cada- Porque Exatamente, eu falo, tem relacionamento de Você tem que ter artista muita que dura paciência. 2 meses, Você tem um que ter muita ano. paciência. Às vezes o projeto com o cliente dura 1 ano, 2 anos. É uma E construção às de uma vezes casa, o uma resto construção de fica um. para depois, né? Vamos dizer, a Sim, produção sim. com objeto, tapete. Um ano depois às vezes te 2, ligam. 3 anos Essa você cortina tá boa, esse papel de Eu parede tá boto bom. em meus contratos Eu 2 falo anos, isso pro mas cliente. sempre passa de 2. Sempre passa. Você Não tem limita como 2 não, anos. né? Limite 2 anos. Mas, Eu falo pra cliente, não vai durar 6 meses nosso relacionamento, vai durar 1 ano, 2 anos. É. Ah, mas minha obra vai demorar 2? Eu falo, não. Mas daqui a 1 ano você vai me ligar, falar, olha, eu tô trocando esse sofá por esse. E ainda vai consultar. Exatamente. E você não vai chegar e cobrar. Às vezes a gente fica sem graça. Fala, vou ter que de te cobrar de novo. exato, Mas- uma consultoria. E quando Uma você é um bom consultoria, arquiteto, você acaba correto. sempre fidelizando com aquela pessoa. Aquela pessoa só quer você Fica como... amigo, né? E vira Fica amigo, e sabe, faz aquela parceria, diz assim, não, eu só quero Pedro Macário, eu só quero Celeste Leão, eu só quero Frederico Jordan, porque você acaba
tendo essa entregando um conexão. trabalho, Estreitando, né, o estreitando os relacionamento. laços, porque você acaba virando, você faz o canto pessoal da pessoa, né, o cantinho. E você acaba virando o psicólogo dela, né? Eles abrem Ele a que alma, ajeitou, né? é. Abrem a alma de pequenos detalhes, Então pequenos isso hábitos. é muito interessante isso, Tive né? um casal mesmo mais velho que ele me confidenciou muito reservadamente e pediu que eu não falasse, mas eles tinham um hábito de quarto separado. Que ele me disse, ela é notívaga. Banheiro separado também, muitos clientes Tudo, têm. é uma sim. suíte para cada interligado. Aí ele me disse, ela gosta de dormir tarde, madrugada, gosta de dormir cedo. Então, assim, é uma regra para o bom viver. Sim. Se inventar isso, minha esposa E vai viviam adorar. super porque bem. Sim. Ela vivia Ela super gosta de dormir cedo e eu tá. Pois é. Aí cada um tinha o seu habitatzinho ali e o quarto era Isso é intercalado. interessante. Hoje em dia a arquitetura, hoje não, já tem um tempo que a arquitetura ela nos possibilita a criar essas questões, né? Tendências Então a gente vamos também. resolver isso. A gente faz um banheiro aqui separado, faz o seu, a gente, né, aumenta a pia do banheiro, Fica faz ali né? um segredo de Estado, né? Sim. Porque não interessa a ninguém, né? Você está ali como se fosse um confessionário. Exatamente. Pode passar. Isso. Pedro não comentou essa casa. Não, Comentou, já comentei, já Falou falei, sim. das Palmeiras Das Imperiais. Palmeiras, a vegetação e tal. Pode Ela é seguir. Petrolina, essa casa, né? Pode seguir o passo. Agora joga. Agora são os meus projetos de Fred, pode passar. Frederico Jorge. Eu não sou Uma ótica. tão de elogiar meus próprios projetos que nem Pedro, né? Claro que eu gosto também, Tá né? vendo? Mas eu Eu deixo sou que os apaixonado outros pelos julguem meus, eu mais. não vou mentir. Esse projeto é da Ótica do Gustavo Aiwer, que é super badalado lá, Rio, São Paulo. Foi na Casa Cor, né? Eu me lembro. na Casa muito Cor. legal. Eu tive lá Do- também, eu conheci E pessoalmente. várias 2023. amigas minhas compraram, adoraram as coisas. Foi Os no ano que eu óculos eles conheci não se Celeste. repetem, são todos exclusivos. Uma Então, amiga minha cada comprou óculos, 3 esse um é óculos. diferente do outro. Então, você tem um óculos exclusivo, ou no formato, E um ou design nas cores. diferente, né? Bem Muito, bem marcante, né? marcante. Pra quem gosta mais de peças marcantes, ele é o máximo. Foi no ano que eu E lhe uma conheci. E aí era um espaço bem pequeno, é uma loja, Aí ela tem ele 3 por 5. modelando, passei. Olha aí, ele disse que não elogia os projetos dele, aí ele postou a foto. Pois aí ele Né? modelando aí, Não, mas pode aí eu passar. tive um desafio que eu tinha 3 por 5. E aí eu trabalhei muito vidro para poder dar essa amplitude. fluidez, essa transparência, né? Junto com o jardim. Então o jardim ele se conecta com o ambiente. É. Parece ser uma loja grande, Sim. mas ela é 3 por 5, 15 metros quadrados. 15 É bem metros. pequeno. Tá bem bacana esse projeto, porque essa pele de vidro, né? Ela conversa com o jardim, então deixou bem tropical, né? Eu tentei fazer eu isso, eu gostei. tentei fazer tropical. Não, mas Tem você muita madeira, conseguiu, porque, os azuis, assim, o azul do mar, da Bahia. Eu porque tentei até quem trazer tá ela trabalhando aqui olha pra, né? É para o agradável, verde. não é? Uma Interessante. vez, só ilustrando, eu fui fazer o Encol Decora, que era um preview de Casa Cor, né? Ainda não tinha Casa Cor aqui. E aí me deram uma varanda. Aí eu disse, doutor Ida, quero o diretor. Eu não quero, não. Eu cheguei um pouco atrasada para a reunião, já tinham, né, escolhido lá. Eu disse, não quero, não vou fazer isso, não. Uma varandinha dessa. Mas aí ele, minha filha, faça, porque eu já fazia trabalho para Encol, eu fazia todos decorados, né? Aí eu cheguei em casa, eu vou pensar. Cheguei em casa, o que é que eu fiz? Tirei o piso, botei o piso de vidro, que depois foi feito no Sorro. é bem Aí, Maravilhoso. a Moacir, na época da Lufil, me deu a consultoria para a espessura do vidro, fiz cálculo tudo certinho. Botei um jardim de carpas lá embaixo, Sim. e aí o que é que eu fiz? A transparência foi de cima para baixo. Então, meu ambiente ficou, e as pessoas chegavam, cadê a varanda do piso de vidro? Tá aquela Ficou sensação, marcante, né? Maravilhoso. apesar de ter ficado também um espaço pequeno, entendeu? Aham. Mas- Você aproveita o máximo, né? Dele. Aproveitei o máximo. Aí Tá. sou eu modelando na Ele casa toda. modelando, pode passar, tá um Fred charme. Jorge Essa modelo. modelando dentro do espaço dele também. Aí Esse é é o dentro do quarto, meu espaço. é o quarto de Otto, não. Não, é lá. Minha esposa adoraria que fosse quarto de Otto, porque Tá quando lindo. eu fiz o projeto, a gente já tava para esperar um bebê. Oh. Tava para esperar, porque ainda não tinha, ainda não Essa tava carinha vindo. do Leão, porque meus netos são o Essa sobrenome foi. Leão. Esse Essa foi na Casa Cor lá do Horto, né? Essa foi na casa Foi? com 2023. Não, 2022. 22. Do 23 Horto foi do Horto. Florestal. Do Do Horto. Foi que eu fiz um quarto infantil, que era infantil e bebê. Sim. E eu fiz um quarto bem Montessori, onde a criança tem independência. Baixinho, Tá bem né? uma bacana cama esse aí. baixinha. Eu vi esse Eu projeto gosto muito seu. dessa gaminha Montessori também. E Eu eu- fiz isso também. E você não sabe dizer se é um quarto de menino ou menina. Neutro. É neutro. Neutro É. porque eu pensei para ambos. Eu falei, não vou limitar um quarto de menino ou menina. Boa sacada. Então, ele é verdinho, Um que é mais verde- neutro, não é nem azul nem rosa. verde ele é de animais, que ciumenta, também é neutro. Muito legal. Uhum. Tem vestidos de meninas no armário. Muito Mas falaram, o leãozinho, os bichinhos, é de menino. Então, Não, adotaram mas de pode ser, menino. pode ser. legal. Não, minha tanto faz, minha né? neta, Joana, Teve a cadeirinha ela de é leão. borboleta. Não tem. Olha a não cadeirinha tem. de borboleta, eu tentei mexer. Ela não tem, não. Aqui tem umas roupinhas, acho que femininas Vestido aqui, de ó. menina. Né? A O quarto cadeirinha ele de não tá. borboleta. então. Ele tá
tanto para menino Neutro. quanto para menino, tá neutro. Ele não E tá... eu já fiz também assim, duplo, porque o casal, a família só tinha mais um quarto, Ah, menino e menina. pois Aí é. eu subdividi, É, botei pra um irmãos, gradilzinho, gêmeos, irmãozinhos, botei o perfeito. menino e a menina. No mesmo quarto. E se deram bem. Aí voltou para Aí dá Voltou ótica pra de novo. ótica, pode 2023, passar. né? É, pode passar. Aí é uma consultório. clínica, consultório, que a gente faz muito consultório. Eu peguei muito consultório durante a pandemia. Lembra que Isso é bom. todo mundo parou na pandemia? Sim. E como minha cunhada é dentista, ela foi me passando, foi me indicando pra... Eu fiz o projeto dela, que inclusive é esse, e ela foi me indicando pra amigas e amigos. E eu fui crescendo durante a pandemia com consultórios médicos, que foi uma Fred, coisa que não parou. Você conhece o odontomédico Itamaraty, ali na Garibaldi? Falou em... Não, de nome não, mas provavelmente Ali eu Todos os fiz prédios uns ali são- 50 consultórios. Porque eu foi trabalhei- pegando um e foi... Isso, eu trabalhei na Itajubá Consultora, ainda como estudante, no último ano, participei desse projeto na Itajubá, né? Não pude assinar, porque ainda não tinha o CREA na época. É. Aí foram me dando os próprios clientes, um, outro. Um puxou o outro, Mais né? de 50 consultórios eu fiz. Eu também eu tenho vários, não 50 consultórios, mas as pessoas me perguntam, você ama fazer consultório? Eu falo, não tem que amar fazer consultório. Mas é técnico, né? Eu gosto de fazer porque eu sinto que eu sei fazer e que isso é bom para o cliente. Porque eu vejo Sim. muitos clientes contratando outros arquitetos que não têm conhecimento da área. Sim. E eu, sim. meu Esse TCC equipo foi é um em clínica segredo, médica. né? Esse equipo, para você que chama equipo, a cadeira do dentista, é uma ciência. Toda a questão de instalação, para Gabarito. ir e voltar, é bomba Bacana. vácuo. É bom ter essa experiência, né? Com muito vários, legal. vários E depois você tipos de faz projeto. 1, 2, 3, você vai errando no início e vai E outro evoluindo. detalhe, essa luminosidade é muito boa de frente para a boca do paciente, né? Principalmente para dentista, né? E que tá na moda agora a televisão em cima da É. cadeira, porque o Para dentista distrair o paciente, né? Que é é medroso. distrair, então ele escolhe uma música, assiste. Porque é medroso, exatamente. Os tons brancos em clínica não é questão de limpeza, é questão de acalmar também. Porque muita gente tem medo. Se botar um vermelhinho aí já Inclusive era. fala que tem filmes de época que filme de terror era um dentista. Dentista era o vilão, sabe, do filme E de não terror. tinha aguinha, então doía, porque o que faz não Doía, doer sem é aquela dúvida. aguinha que sai. verdade. Então antigamente era um pânico quando ia para dentista. Provavelmente não tinha nem anestesia. Nada, na raça. Terrível. No grito, né? Tá lindo esse, Yes. tá? E aí é um Bem luminoso. apartamento residencial no Sim. Alphaville. Então, E esse espelho O deu uma... espelho o espelho amplitude, duplica, né? né? Duplica o apartamento. Ele não é Muito, tão isso aí. grande, mas o espelho... Mas Modelamento deu uma clarinho. sensação de grande, de profundidade. E o piso polido também, que Sim. não uso muito, mas quando eu uso de forma precisa. Muito bom. Aí um projeto de uma casa, tá no 3D, né? Que a gente Oh, nem sempre quer maravilhosa a divulgar piscina, o projeto né? do cliente, pronto. Sim. Isso aí tá ótimo também. Mas é uma piscina enorme, é uma piscina que tem um destaque enorme na piscina casa. de clube, quase. É de Uma clube. piscina de clube, Eu é. pensei que aí fosse até um resort, porque é tão grande. É né? quase um É, eu resort, também é. achei. É que São era uma vários pousada. apartamentos, pensei que fosse, né? É uma casa bem grande. E aí é uma outra casa também, em São Paulo. Também é uma joia. casa de 2 pavimentos também, grande, com piscinão também. Não chega a ser do tamanho daquela piscina, né? Mas. E aí a fachada, essa é a mesma casa, ali é o fundo, que você A pode outra chamar de fachada. frente. Bastante vegetação, né? Bastante vegetação. É uma casa que desce, é um terreno que desce. Sim, Então é um interessante. desafio, eu quis fazer uma fachada um pouco mais discreta e a do fundo que tem mais destaque. Sim. Mas tá Ela é muito bem- bonita, bem design, muito né? Bem limpa. original. Mesmo, né? É muito limpa, eu gosto. É. Aí é em obra, eu e a Ellen Armentano, arquiteta também que trabalha comigo. Já trabalha comigo há 3 anos, todo mundo conhece. E você também... Orientando seu obra, ofício lá, modelo na obra, né? modelando Capacete tem que estar também. com os na obra. EPIs sempre. Aí, E esse loja. projeto também de Casa Cor, mais recente, do ano passado. Que foi uma loja da Nordeste. Foi, é Nordeste, eu me lembro. Foi Acho que eu na encontrei do você Otton. lá. É, No do Otton. foi. Pronto, aí Muito legal. Conheci. a loja de roupa. Então a gente tem uma diversidade de projetos, eu de fui clínicas, na- apartamentos, casas. Eu fui Lojas. na construção. Você estava ainda na construção. Eu não cheguei aí nos Foi, finalmente. você foi Porque comigo. eu estava num compromisso lá no Piauí, não pude participar. Assim, Mas eu estive frequentar. com ele exatamente dentro do espaço. Você me lembro. acompanhou a Eu montagem. acompanhei a né? montagem, depois eu. Foi lá na Undina, no Otton. Londrina, é. A gente até almoçou juntos, né, naquele dia. Foi, A foi. gente estava lá, né? Verdade. E aí é aquele mesmo apartamento, só que uma outra perspectiva dele. Sim, bonito. Aí ali no meio é o corredor dos quartos. Que a gente bota essa porta e fica meio que uma passagem secreta, né? Sim, passagem secreta. E fica dá ótimo. privacidade, quando, por exemplo, você está recebendo uns amigos para tomar um vinho e as crianças estão no quarto, você tem esse Isola, um ambiente isola o íntimo, som. né? Pode estar assistindo desenho lá e estar assistindo música aqui. É, joia. Aí mais uma clínica, uma Salinha de espera. recepção, também Recepção. mostrando os tons
É aqui em Salvador, neutros, essa clínica? calmantes. Essa é em São Paulo, Ah, tá. é em Moema, bem ao lado do Parque Ibirapuera. Sim. Interessante. Aí do quarto de E novo. você da casa modelando cor, de com a novo. Eu modelando. O arquiteto tem que interagir com os. Com o certeza. ambiente, né? Está na Exatamente. paleta também, ó. Uhum. Falam que é muito mais legal a foto do ambiente com o arquiteto presente do que Sim, só claro. o ambiente, né? Com certeza. Você tá certo. Outra E também. aí, de novo, o Fred Jordan modelo. Modelo. É o mesmo. Olha a imagem do Quartinho, quarto. Depois eu quero Ficou lindo saber. esse quarto. Quero saber esses leõezinhos de onde foram que eu amei. Mon Bebê. Foi a. Tudo da Mon Bebê. Conhece a Mon Bebê, que era da Conheço. Barra? Conheço. Agora tá na Alameda dos Patódias. Conheço a Mão Bebê. Eles são ótimas. São, ó, tem tudo de bebê. São É, maravilhosos. de enxoval, tapete, Elas agora estão em móveis. parceria com a Quatro Estações, não estão? Ou não? Tem uma coisa... Não, a Quatro Estações é a Trix, né? Trix. Ah, é a Trix. É. Eu acho que é Trix o nome. É a Bacana. Trix. É. Tá, aqui também tem coisas lindas, maravilhosas também. Também, da Trix. Uhum. Lá do Exato. Caio, da Quatro Estações, né? Bom, aí é um projeto, a Casa Cor Beneficente, do ano retrasado que eu fiz. Essa pintura é de Oliver Doria, que é filho de Tatal, do icônico Tatal, né? Ele Mas- já veio aqui, não? No podcast? Ainda não. Não, né? Como Esse uma menino- pintura preenche, né? Um espaço. Enriquece muito. Talentosíssimo. Porque papel de parede se repete. É. Quem não sabe, cada 50 centímetros papel de parede se repete, repete, né? é. Aí você tem painel. Tá hoje em dia. maravilhoso o trabalho. Mas uma pintura dessa é maravilhosa. Nossa, foi um Maravilhoso. sucesso, porque Tudo colorido. ele é um grande artista e eu o chamei para fazer um espaço. Eu nem botei todos aí, porque eu terminei fazendo 7 espaços nessa Casa Cor. E ele se entusiasmou tanto, que ele é louco por criança, né? E tem uma filhinha pequena, que ele fez vários outros. Ele terminou fazendo 3 ambientes. A Casa Cor deu 7 páginas? No fim, não. Não, As 7 ambientes tem que dar 7 páginas, apareceu. né? Não. Diagramaram as páginas, mas não saíram 7. Deveria sair 7, né? Deveria. Porque o trabalho É que verdade, dá, né? é pra verdade. fazer São tanto. 7 criações, né? Gente, 7 E criações. você estava me contando que você E captou. com todos os equipamentos. todo o mobiliário, eu né? dei todos os equipamentos aí. Tá vendo? Foi tudo doação. Agora o né? desenho. O Porque desenho. quem não sabe, Casa Cor sempre empresta os móveis, né? Mas aí não As foi lojas consignado. emprestam. A proposta era deixar, porque é uma casa de acolhimento Sim. de crianças com Foi tratamento beneficente, né? oncológico O desenho você deixou ele livre para criar? livre. Ele Ele pode fez criar. para mim, Aí sentamos, te ele fez um mostrou o croquis, que, é que me você mostrou. acha. Eu disse as paredes onde ele Pecinhas podia. de Lego. Tá bem uma bacana. peãozinha. Peão, né? São os desenhos, né? Da imaginação. Mas isso é da época de hoje. Pedro, peão. Isso é da época de Sim. Pedro. Na minha época era videogame. Eu já. Eu já peguei já saindo, né? É. Já saindo, depois veio outras. Veio Botei videogame. amarelinha. Eu brincava de bolinha de gude. Aqui foi uma loja maravilhosa, foi maravilhosa comigo, a Le Biscuit. Não, minto, a Le Biscuit não, foi a Gomes, foi a Gomes. Maravilhosa. bacana mesmo. Falei com ela, com a dona, ela sensibilizou, entendeu? Ele usou muita cor, ele deixou muito colorido, muito alegre. Assim, tem uns tons neutros, mas ele também fez Eu aquela puxei o brincadeira, pro né? verde, que é um tom mais suave, Sim. exato, e aí Pra ele poder ele... trabalhar o resto. Trabalhou as E paredes, ele botei uma fez arte persiana. no teto. E teto é difícil de desenhar. Eu pedi. Porque parede... Pra invadir um pouco, desconstruir, entendeu? E o que Deve eu ser achei difícil interessante foi pintar que o teto, as viu? crianças, O braço elas, lá pra cima. as crianças elas estão de uma cor neutra, Sim, preto Preto e e branco, branco, e o e resto cinza. dos brinquedos todos coloridos. todos coloridos. Ficou bem bacana isso, né? Muito legal. Ficou lindo. Aí um apartamento, eu estava antes comentando com vocês, que é de uma cliente minha, onde ela tinha desmontado a fazenda da família e tal. Então, assim, eu fiz um reaproveitamento, essas madeiras da fazenda, essas cadeiras eram da mesa Bonitas. da fazenda. Aí eu só comprei, né, as 6 e essa mesa mais moderna para dar um contraponto, né? Sim. Aqui também era da capela da fazenda. E aí nós aplicamos aí Esse gradil tá maravilhoso. fez fantástico. sucesso Tá lindo, esse é. apartamento, como eu estava falando Bem antes. Foi do diferente. reaproveitamento, né? Saiu em o- livro, é, saiu em Brasil. revista, bem reaproveitado, o material todo reciclado, que já era uma linguagem Sim. chegando, né? Sustentável, né? Que hoje em dia tudo é Sustentável. sustentabilidade. E Tá. em Casa Cor é muito importante também, né? Voltando ao tema de Casa Cor. Sim. Muito hoje não se vive A sem gente tá sustentabilidade, né? A gente já é uma surpresa até, mas a gente tá fazendo uma Casa Cor esse ano com muita sustentabilidade, né? Com mínimo de obra. Desculpa interromper, essa foi Casa Cor também, que foi do ano Retrasado, 2023. Retrasado, Eu te faça- conheci nesse ambiente, esse ambiente. Foi uma sala de imprensa, com os móveis Tideli, aí o trabalho de um artista Esse também, tapete de da Tideli, Sandra, tapete da espetacular. Tideli,
a Dalmobile me forneceu, e foi uma sala funcional, porque a imprensa ficava aí nesse ambiente, né? Podia sentar, trabalhar, descarregar foto e tal. É um ambiente de acolhimento para a imprensa. E esse ano eu vi que Magali fez, mas foi o primeiro ano que ela fez aí. Foi esse daí. Esse foi o primeiro ambiente da Casa Cor? Tipo, se você entrava já foi o primeiro ambiente junto à bilheteria. Porque eu lembro que eu entrei, tinha uma peça de Celso, né? A Maria Felipa. Que eu que encomendei. Pronto. E logo depois tinha o seu espaço. Aí ele, vamos ver uma grande amiga aqui, aí sentamos lá e ficamos aí. Porque eu fiquei admirado dessas... Era o bicentenário das três. Então, a Maria Filipa, né, a Joana d'Arc e a Maria Quitéria. Aí a Maria Filipa era mais desconhecida das pessoas, aí eu pedi a Celso se ele tinha um busto, se ele podia fazer um busto. Sim. Porque o jardim, Carlos Amorim me facultou o jardim aí na frente, que não tinha dono. Que eu podia intervir. Aí eu falei com o Alex, que é um grande amigo da Terra Verde, Alex Sá. Aí Alex fez a parte toda de paisagismo e colocamos a escultura de Celso. Bonito. E como você fez esse LED atrás das imagens? Das 3 imagens? Compramos a fitinha de LED e a imagem afastada da parede. Ela é afastada, mas é preso no quê? Ela foi feita no MDF. Ela foi feita no MDF. Deve ser aquele LED neon, né, que a gente estava comentando. MDF 3D, ela fez aquela volta 3D. toda nas imagens, né? Fez a volta ela foi toda. Flexível de fazer aquelas voltas. Foi flexível. Mas deve ser difícil de fazer isso. Foi né? dificílimo. Não o LED em si, mas o... o trabalho em si. Ela foi feita no material durinho, né? Tipo um MDF fininho, aquele fininho. Aí a parede foi trabalhada antes e ela já trouxe recortada. A artista pintou em casa, recortou. Recorte, ela fica meio flutuando assim da parede, né? Ela ficou leve. E fica mais divino também, novamente. Apesar de serem grandes, né, as imagens, elas invadiram um pouco assim, o espaço, mas foi proposital e a luz deu essa leveza, né? Deu. Todo trabalhado com material Trisoft, né? Porque é muito legal, tem acústico. Muito legal. Porque a gente, como era um ambiente usado, a gente teve que trabalhar também isso aí, acústica. Aí já era Trisoft, o teto já, né? Trisoft, os baffles da Trisoft. Maravilhoso. Essa aí já mostrou que a gente... Então é isso. Essa já mostrou que o voltando trio. ao tema Casa Cor, né? Eu acho que diante desses projetos de Celeste e de Fred, é o que a gente pode fazer, que a gente pode brincar, né, com os elementos, né? A gente pode criar, fazer várias coisas. Então a gente pode... lá é o momento que a gente tem para poder, sabe, imaginar, sonhar, criar coisas, né? Que é uma vitrine. Sim. Então, assim, é muito bacana. Né? Eu espero que todo mundo vá, curta nosso trabalho, mande mensagem, mande recadinho. E receber. Seja né? sincero. O legal é a gente receber todo mundo lá, né? Mais perto a gente vai, depois solta mais as novidades, sim, né? A gente vai conversando com vocês. E vocês acho que vão gostar. Vamos aguardar a visita de todos. É um local icônico, como estávamos falando aqui. Nossa, é maravilhoso. Quando a gente estava no Open House, né? E quando eles mostraram lá onde vai ser o local e tudo, todo mundo ficou assim arrepiado, porque todo mundo tem uma memória afetiva. Até quem passou na frente tem uma história. Uma história com Salvador, né? Porque o local é um lugar bem emblemático na cidade, né? Onde passa muita gente. Bem marcante. Então, nossa, muita gente tem história, mesmo até fora do espaço, né? E vai dar um público bom, porque hoje mesmo, um pouco antes, eu entrevistei Dulce Cardoso, né? Ela estudou lá. Então, assim, Janete Freitas. Eu tenho uns amigos também. Galera que estudou lá e que quer voltar a rever, né? Uma energia gostosa. Maravilhosa. Né? Maravilhosa. Uma sensação maravilhosa. Eu acho fachada, meu Deus do céu. Acho que foi uma sacada muito boa da nossa franqueada. Agora é triste também ver as escolas fechando, essas escolas de freira, no caso dessa, né? Mas também você vê o ISBA fechou. Sacramentino ainda está aberto, onde eu estudei. Mas tem aquela Antônio eu Vieira estudei no Salesiano. Ainda está aberto, Antônio. Eu estudei no Salesiano. Salesiano, maravilhoso. Meu pai, como eu falei na outra gravação, Colégio Maristas, né? O Maristas. Maristas. O próprio Antônio Vieira também, super ainda está aberto, mas ainda está aberto. Não, o Salesiano também. Um pouco. O Maristas também. O Salesiano está aberto ainda? Tá. Salesiano, o Maristas e o Vieira. O Salesiano é um dos colégios mais importantes, mas o ISBA fechou, né? Doroteias fechou também. Nossa. Que era em frente a Sacramentino. Eu estava em Sacramentino, ali no Garcia. Doroteias fechou. E nessa época, o Colégio de Freira só estudava menina, né? Tinha uma certa época, depois foi misturando. Mas os maristas depois ficou misto, né? O marista depois ficou também. Sim. Que era só masculino, puramente. Mas antigamente era cada escola tinha só. Então, curioso, gente, né? Vamos deixar aí uma mensagem
para as pessoas que, né, nos visitem, espero que gostem. Estamos disponíveis para qualquer dúvida na época. Pois é, gente. O nosso espaço, eu não posso ainda falar o que é, porque vai ser surpresa, mas eu garanto para você que vocês vão adorar. Não só pelo ambiente, mas pelo espaço todo em si da Casa Cor, né? Esse ano está realmente muito especial. Inclusive, depois da mostra, não vai ser mais o colégio, né? A gente já sabe disso. O colégio é no Colégio Nossa Senhora das Mercês, que fica na Avenida 7. Assim, vai ser uma experiência única e fantástica. Então, vai ser instagramável, entendeu? Então, vão lá prestigiar nós, os 3 arquitetos, como os outros arquitetos também. E os outros colegas. E os outros colegas. Então, assim, vai ser fantástico. Venham para a Casa Cor, que vocês vão adorar. Tenho certeza disso. Todos os clientes do arquiteto Frederico Jordan, do arquiteto Pedro Macaro e da arquiteta Celeste Leão. Então vai ser um ambiente super badalado, né? Que é a união de 3 arquitetos, uma aliança de 3 arquitetos. Então vai ser bem comentado esse ambiente. E a gente quer fazer um projeto à altura. Estamos fazendo. E a execução também. E como ele vai ser funcional, a pessoa que vai, não vou dizer explorar o ambiente, comercializar no ambiente, também é uma pessoa muito icônica. Exatamente. E vocês vão conhecer. E vocês vão poder levar uma lembrança do nosso espaço. Vão poder levar lembrança. E essa pessoa já tem um estabelecimento em Aracaju. Isso. E está montando uma filial provisória aqui. Exatamente. É isso aí. Pronto. Gente, aqui está as ordens. Quando quiserem voltar para mais novidades, estamos aqui. Vamos fazer de novo.